Bom dia, sentadinha aqui esperando o sol sair para mim poder ir na rua, gente. Bom dia para você que não me conhece, meu nome é Ana. Bom dia para você que não me conhece, agora está me conhecendo. Eu peço a vocês o like de vocês, eu peço a vocês que vocês me dão o like, compartilhem, me segue no meu canal, Relatos de Assombrados. E quero contar uma história, acabar de contar a história para você ainda que não me conhece, uma história que eu fiz, gente, mas que eu contei, não é história da carrocinha, nem nada, é uma história verídica que aconteceu aqui na minha cidade, que eu tô passando para vocês, porque eu pedi perguntei à irmã se eu podia contar a história, ela disse que pode contar, perguntei a outra, ela disse que pode contar, mas não cita nossos nomes, nem o nome do meu falecido irmão. Então, não vou contar a história do falecido irmão. Tá bom? Não vou falar o nome, a história eu tô contando agora. Mas eu já contei já uma história para vocês sobre ele, contei o que aconteceu, fiz um relato sobre o que aconteceu. E se alguém não viu ainda, vai lá no meu canal, tá? E verifica lá no YouTube. Também, eu também estou no Instagram, gente. Vai lá me acompanhar no Instagram, me segue no meu Instagram, me dá uma força no meu Instagram. Gostaria de me apresentar, tá? Sou Ana. Pode mandar mensagem, depois eu quero contar uma história pra vocês. Uma mensagem que eu recebi, tá bom? Então, gente, esse rapaz que eu contei pra vocês, que ele era muito boêmio, que gostava de usar chapéuzinho do lado, era bem escurinho, mas gostava de usar aquela barbinha fininha, assim, aquele bigodinho fininho, sabe? Aquele chapéuzinho com peninha voando do lado. Gostava muito de um forrozinho, gostava demais de uma branquinha. Se ele fosse no forró, se ele tivesse uma esposa branquinha, bonitinha, que ele sempre tinha, ele levava só mesmo para troféu. Não é aquilo para dizer minha esposa. Por que que eu digo isso para vocês? Porque ou o cara era macumbeiro, ou eu não entendi. Eu cheguei assim, a ver de dia, não à noite, porque à noite eu não saía de casa. Cala a boca, Bob. Então, gente, meu cachorro. Então, gente, é aquilo que eu falo para vocês. Quando eu conheci muita família, conheço muita família, sou amiga da irmã dele, sabe? E eu conheço muita família, conheci muito a falecida mãe dele, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa tão honesta, tão, assim, tão simples, que era, sabe, chamava a gente de filha, não sabia falar o nome da gente, para ela era filha. Era o único filho homem que ela tinha um apego a ele, e ele faleceu da pior forma. E ela teve que ver aquele corpo do jeito que estava. Não deixaram ela ver, ela queria ver, não podia contrariar ela pela idade, porque ela queria ver como que fizeram com o filho dela. Porque depois que vai para o ML, eles arrumam, eles maqueiam aquela pessoa, eles endireitam, tentam, né? Mas o caixão dele foi de porta fechada, tá, gente? Não pôde abrir o caixão, botaram só a foto dele por cima, assim, porque estava muito ruim. Porque pegaram, paralelepípedo, gente, socaram na cabeça dele de tal maneira que o esparramou, tá? O, o cérebro. Então, nada ficou. Olho, tudo saiu para fora e tal, dente, quebrou tudo. Então, eu quero falar para vocês o seguinte: quem fez isso foi um cara que era. Olha só, gente, ele era tão boêmio, gostava tanto de branquinha, mas esqueceram que ele também gostava de branquinho. Ninguém sabia desse caso, não, gente, que ele tinha escondido da família. Por isso que eu digo, quando eu comecei o meu vídeo, essa semana passada, eu disse assim: a pessoa tem que ser aquilo que a pessoa é, não fingir ser uma coisa que não é. Porque isso aí acaba depois acontecendo de alguém descobrir e contar da forma deles. Aumentar ou falar que viu fazer isso, viu fazer aquilo. Então a pessoa tem que, né? A pessoa tem que chegar e contar, não, eu sou assim, então não é fingir. Ele fingia muito bem. Ele fingia muito bem e as pessoas não deveriam ter vergonha, né? Sair do armário não quer dizer que a família, nem toda família vai jogar fora, entendeu, gente?
Porque quando as irmãs chegou a descobrir, uma das irmãs chegou a descobrir, ela disse: é mentira. Ele era pai de família. Meu irmão jamais ia fazer isso. E tinha fotos dele. O cara, ele era tão cara de pau que na época tinha aqueles telefonezinho, como é que fala? Tijolão. O cara tinha o telefone dele, apanhou o telefone dele. Quer dizer, ele queria se defender dessa forma, gente. Ele pegou o telefone dele, ficou com o telefone, matou ele, pegou o telefone dele. Então ali tinha várias mensagens, várias ligações que ele fazia para ele, marcando os encontros que o morto fazia pro cara, marcando os encontros, falando quanto que ia dar ele e tal. Então, isso aí foi passado para a polícia. E quando as irmãs descobriram, elas ficaram: "Não, eu não acredito, eu não acredito." Aí que apareceu as duas mulheres que foram mãe dos filhos dele, e uma que eu, como eu falei, em Cabo Frio, e a outra também que tinha separado dele, apareceu e disse: por isso que eu larguei ele, porque a gente só tinha relações quando ele queria, e nem sempre tínhamos. E quando eu tinha relação com ele, eu logo engravidei. A primeira vez que a gente teve relações foi no dia que eu conheci ele. E a outra disse assim: ó, eu conheci ele, a gente foi para casa dele, a gente foi para casa dele, a gente não tivemos relações. Ficamos um mês sem ter relações como amigos. Quando foi um dia de domingo, foi no dia de domingo, tivemos relações sexuais, era de dia. Então, tivemos tal, eu engravidei, tive a minha filha, aí depois tive depois de a minha filha com 6 anos, 7 anos mais ou menos, eu tive outro menino. Então, quer dizer, eu tive relações com ele de novo. Então, ele não era aquela pessoa que tinha vontade de ter relações com mulheres. Mas como ele saía muito, é lógico que ele tinha com os homens. Então, as irmãs ficaram com vergonha. Meu Deus, eu não acredito e tal. Aí, o que aconteceu? Dentro de uma mala que ele guardava, gente, ele guardava uma mala que tinha vários lingeries, que elas disseram que nenhuma era delas. Aí o cara perguntou, o policial perguntou: vocês conhecem essa mala? Perguntou para as mulheres. Não conhecia. Era dele. Ele sumia, ele tinha relações sexuais, mas ele usava lingerie. E por baixo da roupa dele, gente, as mulheres dele não via, porque ele não se trocava na frente das esposas. Elas falaram que ele não se trocava na frente delas. Ele ia para o banheiro, ele tomava o banho dele, ele se trocava dentro do banheiro. Ele usava calcinha. Cuecas dele, que ele tinha, gente, tudo estava ainda com novíssima, tudo ainda com lacre, como nunca foi usada. Ele tinha vários tipos de calcinha, todas rosa e brancas, umas 3 pretas mais ou menos, e tinha, gente, assim, tipo sutiã, essas coisas, tudo dentro de uma malinha que ele guardava com muito rigor. Ele escondia, muito bem escondido. Então, quando eles desarrumaram a casa, procurando alguma coisa, essas coisas dele, para levar para casa da mãe, acharam essa mala que tinha um cadeadozinho e rebentaram esse cadeado. Foi uma das irmãs, no caso. E a mulher, as duas ex-mulheres estavam perto. E a atual mulher estava perto. E falou que ele sempre levava essa mala para o banheiro, quando ele estava no banho. E ela falou que nunca se preocupou para descobrir por que ele levava essa mala para o banheiro. Ele disse para ela: nunca pense em mexer aqui ou tentar abrir isso aqui, porque eu vou descobrir, porque a chave fica comigo, se você tentar eu vou descobrir. Então, ela achava que era dinheiro, então ela jamais ia roubar o marido. Então, é onde que ele fazia as tramanhas dele. E quando ele pedia à mãe dinheiro, era para dar roupa e calçados para os amantes. E os amantes, tinha um muito rigoroso, que queria roupa de marca.
E esse cara que matou, ele sumiu, desapareceu, mas deixou o telefone na porta da delegacia. E foi onde que descobriram que ele era gay, que o cara era gay e que mandava várias mensagens para ele, marcando o encontro e dizendo quanto que ia dar para ele para aquela noite que ele tanto desejava. Então ele disse: você é o amor da minha vida. Aí eu te pergunto, ele ficava com esse garoto desde que o garoto era criança. Ele tinha relações com esse garoto e ele já era um coroa de 54 anos. E o garoto, quando matou ele, só tinha 20 anos. Então ele ficou desde criança com esse garoto. E ele botou um bilhete falando por que matou ele. Ele estava me traindo, ele estava dando dinheiro para outros, ele estava fazendo barbárie e eu era o principal dele desde que eu tinha 12 anos. Então, era aquela coisa, gente. As mães nunca sabem de nada. As mães é a última a saber, a família é a última a saber. E esse cara, ele morreu dessa forma porque esse rapaz matou ele e desapareceu pelo mundo. Ninguém nunca mais viu falar desse rapaz. A família, a mãe, o pai já era morto, mas a mãe teve até que sair do local, porque morava muito perto da casa da família dele, das irmãs dele. Então ela estava com medo. Então ela foi embora. Aí as pessoas falam: a mãe foi aonde estava o filho. Eu fugiria também, porque a família é grande, são pessoas ruins, assim, ficaram ruins, né? Porque saudade do irmão, diz que mexia muito com ela, diz que passava e dizia que a mãe dele tinha que morrer. Então ela foi embora, a filha veio, buscou ela de madrugada, levou embora, ela fechou a casa dela e foi embora. Foi embora. A casa tá lá, tá acabando, mas ela não voltou mais. Quero agradecer você que me dá seu like, quero mandar um abraço para você e pedir você, me dá o seu like, me segue no meu canal de Assombrados, tá? Tô esperando por você que ainda não me conhece, só para me dar uma forcinha aí. Vou contar mais história para vocês, tá? Bom dia.